Dois homens subiram até o templo. Um deles era fariseu, zeloso, que dava as suas esmolas, que vivia segundo os rígidos preceitos da lei, que estava sempre apto a fazer os ditames da religião. O outro era pecador, imerso em muitas contradições, desencontrado de si mesmo, perdido nos seus achismos, falho, com uma consciência distante de Deus. O fariseu, entrando no templo, foi até perto do altar, batia no peito e dizia: Deus, eu te agradeço, porque sou cumpridor das minhas obrigações, porque faço tudo conforme os costumes, as tradições, realizo todos os ritos e liturgias do sagrado. Te agradeço porque não sou como esse outro pecador, perdido, desencaminhado. Já o outro, estando à porta, não ousava sequer levantar o seu rosto para o céu, batia com a mão no peito e do íntimo da sua alma dizia: Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Compreende as minhas misérias, acolhe-me nas minhas fraquezas, levanta-me nas minhas quedas, socorre-me no dia da minha necessidade, visita-me no dia da minha angústia e da minha solidão, cura-me na minha enfermidade, enxuga dos meus olhos toda lágrima, cancela o escrito de dívida que é contra mim. E assim disse Jesus. Os dois homens foram para casa, mas apenas um foi justificado, e esse foi aquele que se reconheceu pecador diante de Deus. Deus lhe ama. Essa é a palavra do Senhor essa manhã. Deus lhe ama e o seu amor é incondicional. Não importa quem você é, não importa como você esteja. Se estás no fundo do abismo, Deus ali te visita. E se subires ao mais alto céu, Deus ali te encontrará. Não há nada que possa te separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode lhe separar desse amor que foi manifesto em Jesus. Nada pode lhe separar desse amor. Console-se nessa palavra essa manhã, enquanto cantamos mais uma vez o refrão que diz: Deus me ama e o seu amor é incondicional. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Sim, Deus me ama e Ele está sempre de braços
Apóstolos, capítulo de número 10. Nós não projetamos o texto no telão para incentivá-lo a trazer a sua Bíblia. Estou realizando a leitura na versão King James. Diz assim o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tens, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que eu mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles, e também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos digo: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes,
e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou-se de tua ajuda aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Esse, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para esse propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Essa é a palavra do Senhor, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, ainda teremos um cântico. Derrama o teu amor e poder.
Diz a Escritura: o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Muito bem-vindo mais uma vez, no nome de Jesus. É um prazer acolhê-lo aqui essa manhã e aos seus. Temos a expectativa de que o Espírito Santo, Ele próprio, esteja falando ao seu coração, pacificando as suas dores e aquietando o seu espírito. Sou livre de qualquer preconceito. Odeio todo mundo, indistintamente. W.C. Fields, ator e humorista americano do século XX. Uma das visitas que mais me marcou na viagem a Israel foi a que fiz ao Museu do Holocausto, em Jerusalém. O que vi naquele lugar mudou para sempre meus conceitos simplistas sobre o que se passou com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. O começo de tudo se deu quando, em 1933, o nazismo, conhecido na Alemanha como nacional-socialismo, que era uma ideologia formulada por Adolf Hitler, imperou como diretriz do partido alemão. Como filosofia política, o nazismo sempre foi considerado de extrema direita. Em 1920, ele apresentou-se ao mundo através de um programa do Nacional Socialista pela postulação de seus 25 pontos. Entre seus elementos chaves estavam o pangermanismo, que era um movimento do século XIX, que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central, o racismo, que é uma ideologia de segregação das raças humanas, onde algumas delas aparecem como superiores às outras, a eugenia, que trata de mecanismos para o estabelecimento de uma pureza racial através de controles sociais que possam desenvolver gerações física e mentalmente superiores, e finalmente o antissemitismo, que é o preconceito ou hostilidade contra os judeus, baseado em ódio a seu histórico étnico, cultural e religioso. Em 1930, o nazismo já havia se estabelecido não como um movimento monolítico, mas como uma combinação de ideologias e filosofias centradas principalmente no nacionalismo, no anticomunismo e no tradicionalismo. Ele era a resposta à instabilidade criada pela Grande Depressão, a qual abalou o mundo inteiro e mais fortemente os Estados Unidos. Eu não vi o nazismo em ação na primeira metade do século XX. Mas naquela manhã em Jerusalém, vi, li e ouvi aterrorizado o que ele produziu no mundo. Obviamente que o tamanho da barbárie é incalculável, mas o Museu do Holocausto é capaz de lhe fornecer algumas percepções sobre o que aconteceu ao povo judeu na Segunda Guerra Mundial. As cenas são chocantes, os depoimentos emocionantes. Li sobre a vida de homens e mulheres que tiveram seus destinos alterados para sempre. Vi pertences das pessoas, as camas em que dormiam, as roupas que vestiam, sapatos, até chupetas de bebês. Observei também atônito os trilhos que levavam os trens até os campos de concentração. Uma maquete enorme mostrava passo a passo tudo o que acontecia nas câmaras de gás. Além disso, fotos chocantes revelavam as atrocidades cometidas por carniceiros, porque não há como chamá-los de médicos, supostamente em nome da ciência. O Holocausto foi, sem dúvida alguma, a ação humana mais chocante e mais cruel da história.
Ele revelou as cores da maldade, da dureza, da falta de respeito pelo semelhante, da miséria que pode se instalar no coração das pessoas. 6,5 milhões de judeus foram torturados e mortos das formas mais atrozes possíveis. 1,5 milhão eram crianças, a população de Recife. Quando saí do museu, havia uma pergunta em minha mente: até onde vai o preconceito humano e o que ele ainda pode produzir? Eu tenho uma questão para você essa manhã. Você é preconceituoso? Não? Tem certeza? Você é desprovido desse sentimento aparentemente tão humano? No século 21, o preconceito é sutil, quase inócuo, sofisticado e até intelectualizado. Ele revela-se por vezes em questões subliminares, como o preconceito contra as mulheres, que apesar de trabalhar o mesmo que os homens, exercendo a mesma função, ganham menos. Na quase inexistência de negros em cargos do alto escalão das grandes companhias globais, na falta de tolerância e respeito entre as religiões e os religiosos, na perseguição das minorias, como os ateus, os homossexuais, os drogaditos, os ex-presidiários, só para citar alguns, nos mecanismos seletivos que algumas profissões estabelecem, como a de modelo, por exemplo, onde aqueles que são esbeltos, altos, brancos, de cabelo liso, olhos claros e feições finas, são tidos como tipos exóticos e fazem parte das exceções. E aqui eu poderia citar tantos outros. Mas me responda com honestidade: você é preconceituoso? Você é preconceituosa? Você lida bem com questões que envolvem o diferente? Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, ícone do iluminismo, afirmou: prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos. É que os diferentes incomodam os iguais. Essa manhã, a partir do texto de Atos capítulo 10, vamos visitar a cidade de Jope, próxima a Jerusalém. Eu quero convidá-lo a entrar numa cena que tem suma importância para o destino da cristandade e para nós, que somos tidos como gentios. Vamos revisitar os contornos daquela sociedade na qual Jesus viveu e perceber que o preconceito não é algo ligado à pós-modernidade e existe desde sempre no coração do homem. Nessa mensagem que eu intitulei Preconceito, qual é o seu? Buscaremos estudar até onde a graça de Deus vai e até onde o preconceito do homem pode chegar. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um instante de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, no mundo onde o diferente tem sido perseguido, excluído, discriminado, no mundo que só exalta os mais fortes, os mais belos, os mais ricos, os mais inteligentes, os politicamente corretos, nós vemos com tristeza que também essa prática se instalou na tua igreja, uma igreja que tornou-se seletiva, uma igreja de iguais, uma igreja sem consciência, uma igreja acéfala, que não pensa, que não reflete e que pior ainda, que não age. Portanto, expostos à tua palavra e mediante a revelação do teu Espírito, que te pedimos é que tu amoleças o nosso coração, tornando-o de carne, e que tu abras o nosso entendimento para compreender as verdades das Escrituras, de tal forma a que ela se torne prática de fé e de vida. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.
Queridos, esse capítulo 10 que eu fiz vocês lerem inteiro, olha, você já gastou aí a sua leitura da semana, já está livre, né? Se você ler um capítulo só, já leu hoje. Talvez seja um dos mais importantes da Bíblia Sagrada para os cristãos. E eu não sei se você já se apercebeu disso. O que aqui é narrado por Lucas possui implicações tão profundas que eu tenho a convicção de que, muito provavelmente, nem eu nem você estaríamos aqui hoje, se Deus não tivesse agido da forma como agiu naquela situação, na casa de Simão, o curtidor. Curtidor não era o cara que ficava curtindo não, viu, meu irmão? Curtidor é outra coisa que já eu lhe explico. Ali estava em jogo não só a fé em Jesus, mas as verdades mais latentes do Evangelho e os fundamentos da igreja. E por que eu digo isso? Porque havia um grande risco do cristianismo ser engolido pelo judaísmo, tornando-se assim apenas mais uma seita entre tantas que já existiam. Para que isso não sucedesse, era preciso que os gentios fossem aceitos, sem qualquer preconceito ou discriminação, na comunidade dos chamados os do caminho. Ora, nós sabemos que entre os novos convertidos haviam aqueles que não eram judeus, os denominados de prosélitos, mas tratava-se de um grupo de pessoas que já acolhera os ditames do judaísmo, e como tal haviam se circuncidado e passado a guardar todas as práticas e liturgias e oblações e regras e preceitos. Mas era mister que a fé irrompesse contra os legalismos e mecanismos separatistas. Chegara a hora em que a igreja precisava suplantar as barreiras que impediam todo aquele que cresce em Jesus de entrar no reino de Deus. E para tal era imprescindível que o evangelho saísse dos portões de Jerusalém, da clausura das concepções da religião de Israel, da pequenez das formulações dos rabinos, dos círculos intelectualizados das sinagogas, das liturgias do templo e fundamentalmente dos preconceitos instalados no inconsciente coletivo de geração em geração dos hebreus. Se isso não acontecesse, hoje o cristianismo seria talvez uma seita judaica. O evangelho teria sido derivado entre tantas questões das tradições dos anciões, e assim a salvação continuaria sendo um produto exclusivista de um povo, de uma geografia, de uma genética, algo associado a um profundo senso nacionalista, que transformaria e caracterizaria o Deus de amor como alguém extremamente preconceituoso. Venha comigo, entre no texto, deixe-me conduzi-lo até a cidade de Jope, a casa de Simão, o curtidor, onde eu estive recentemente. Jope fica a cerca de 65 quilômetros de Jerusalém e 45 em relação a Cesareia Marítima, uma viagem de aproximadamente um dia. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano de um regimento chamado italiano e que era simpatizante do judaísmo. Cesareia havia sido uma cidade grega de nome Torre de Strabo, cerca do ano 12 a.C., mas naqueles dias já gozava das profundas ampliações e construções realizadas por Herodes o Grande, que ali edificara um suntuoso palácio para passar férias, e em função de questões políticas, havia rebatizado a cidade, dando-lhe o nome de Cesareia, em homenagem ao imperador Augusto César. Naquela manhã, narrada por Lucas em Atos 10, Pedro estava na casa de Simão, esse que era curtidor. Era uma residência à beira-mar, simples, e o apóstolo ali se instalara com vistas a pregar o evangelho aos judeus que trabalhavam no enorme porto
o qual fazia da cidade a porta de entrada para a região. Esse porto de Jope é aquele do qual Jonas partiu para Tarsis, só para você ter uma ideia. Ora, o simples fato de Pedro estar hospedado naquele lugar já indicava que o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração para que ele rompesse com as tradições e preconceitos da religião judaica. E por que eu digo isso? Porque a profissão de curtidor, ou seja, era alguém que trabalhava com peles de animais, arrancava a pele de animais mortos, e isso vinha com sangue, ela era tida como imunda pelos judeus. E por conta disso não podia haver relação com esse tipo de gente, pois tornava aquele que se relacionava com a pessoa impuro para o exercício do sacrifício, para a ida ao templo e outros tipos de oblações. Pois bem, por volta do meio-dia, perto da hora do almoço, Pedro subiu até o terraço, superior da casa, onde quase que adormecido, ele teve um êxtase, ele teve uma visão. Nessa visão ele observava um lençol repleto de aves, quadrúpedes e répteis, que era baixado do céu pelas quatro pontas, e uma voz que dizia: sacrifica e come. Ao que Pedro por 3 vezes negou-se a fazer, afirmando o seguinte: Senhor, eu nunca comi coisa impura nem imunda. A voz, todavia, retrucou para o pescador da Galileia: não considere comum ou imundo o que Deus purificou. Eu penso que o que aconteceu ali tinha muito mais a ver com Pedro do que com Cornélio. Era Pedro e não Cornélio que precisava libertar-se das questões cerimoniais do judaísmo, dos ascetismos e liturgias do sagrado de Israel, que nada tinham a ver com o Evangelho. E logo Pedro, que tinha sido tão íntimo de Jesus, andado com ele, visto a forma como ele tratava das pessoas, das circunstâncias, dos diferentes, dos doentes, logo Pedro ainda está impregnado com todas aquelas questões da religião que estão presentes no inconsciente coletivo da nação e se arrastam por séculos e séculos. Ora, isso fica muito claro em função do que aconteceu a esse centurião romano, porque foi ele que teve a visão do anjo, que lhe deu as instruções para procurar o apóstolo. Cornélio era um homem bom, segundo o texto, justo, que vivia o evangelho sem dele saber, que praticava a fé sem conhecer suas implicações, a tal ponto do anjo afirmar no verso 4 que Deus havia visto a sua piedade e aceitado suas orações como oferta agradável. Eu fico chocado como Deus corre sempre pelo lado de fora do sagrado produzido pelo homem. É maravilhoso ver que Deus não se deixa escravizar, nem por regras, nem por crenças, nem por sistemas, nem por liturgias, nem por nada que lhe torne refém da religião. Eis Cornélio, ele não é líder de ministério, ele não é ministro de louvor, ele não faz parte da junta paroquial, ele não dá palestra no encontro, ele não é um clérigo ordenado, ele não é da linhagem de Israel, não faz parte da geografia do divino, ele não sabe dos mandamentos, ele não tinha andado com Jesus, mas a sua fé e a sua compaixão, o seu amor e o seu proceder o tornara um discípulo do Senhor, sem que nem ele mesmo tentasse para isso. E foi só após Pedro entender o que a visão que tivera pretendia realizar em sua consciência e no seu coração, que ele se dispôs a ir à casa de Cornélio.
entrar e sentar à mesa com gente pagã, pregar o evangelho e ver o derramar do Espírito entre aqueles que não eram parte da videira, mas que pela graça de Deus foram enxertados para também se tornarem filhos de Deus. Amém, irmãos? Eu quero demonstrar 5 coisas extraordinárias que o evangelho produz. As lições estão no texto, é só você acompanhar comigo. Pedro as aprendeu naquele dia, ou seja, ele entendeu sobre a dimensão do sacerdócio universal de Cristo, que a graça era para todos, que a camisa de força do legalismo da religião precisava ser rasgada e que as muralhas da separação e do preconceito precisavam vir abaixo. Você é preconceituoso? Você é preconceituosa? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a graça de Deus não reconhece fronteiras políticas. Veja aí, versos de 1 a 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Olha, meu querido irmão, quero lhe dizer uma coisa: a graça de Deus não reconhece fronteiras políticas. Eis aqui um homem romano, eis aqui um homem que é oficial do exército, é um centurião, ou seja, ele tem 100 homens sob o seu comando. Eis aqui um homem que é estranho às alianças da promessa, para usar uma linguagem paulina. Eis aqui um homem que não faz parte daquela confraria dos escolhidos, que não faz parte da nação que foi separada. Mas é justamente a esse homem que o anjo aparece e diz: olha, a tua vida, as tuas ofertas, as tuas esmolas, o teu proceder, o amor e a compaixão do teu coração, a tua piedade subiram e chegaram até Deus. Veja que é uma situação difícil, porque há um conflito entre as duas nações. Os judeus estavam debaixo de severa oposição do Império Romano. A Judéia era uma região como um barril de pólvora, aliás, como continua sendo até hoje o Oriente Médio. Ali havia uma dura exploração, um pagamento abusivo de impostos. Os judeus viviam numa miséria sem precedentes. A liberdade religiosa era uma concessão política. Fazia parte de um acordo para manter as coisas sob um certo controle. Mas aqui e ali, sicários e zelotes se levantavam para fazer embates e para gerar conflitos libertários. Mas a graça de Deus não reconhece nada disso. Ela passa por cima das questões políticas, das questões diplomáticas, das diferenças entre as nações e alcança as pessoas. E eu fico me perguntando: como é que um país pode afirmar que é cristão quando ele explora, quando ele oprime, quando ele manipula? Como é que ele pode afirmar ser cristão quando a sua prática é uma prática pagã, perversa, abusiva, exploratória, escravizante? 18 séculos foram necessários para que países cristãos proclamassem a libertação de seus escravos. Cristãos fazendo diferença
diferença entre pessoas, entre povos, entre raças. Até bem pouco tempo tínhamos ainda países que estavam sob o domínio de outros. Posso citar aqui o caso da Inglaterra, berço do anglicanismo, do qual nós temos origem teológica nas nossas tradições litúrgicas. Um país onde a reforma se deu com expressão, que já bebia da fonte dos celtas desde o 2º século. Mas é esse país que coloniza e oprime a Índia de Gandhi, a tal ponto de ele dizer: eu acredito em Jesus, eu não acredito nos cristãos. Em Cristo eu acredito, mas em vocês cristãos, jamais. A graça de Deus não reconhece fronteiras políticas. Países cristãos com preconceitos com os chamados do terceiro mundo, impedindo inclusive acesso até a medicamentos, defendendo patentes para garantir os seus lucros escorchantes, enquanto milhares e milhões morrem, como na África, de AIDS. Isso é ser cristão. Países cristãos beligerantes, invadindo nações, impondo controles, matando pessoas, fazendo aquilo que lhes convém, porque nós sabemos que a guerra é um instrumento de movimento da economia. Aonde está na Constituição dos países ditos cristãos os valores do reino de Deus e não do reino dos homens? Quero lhe dizer que Deus passou por cima de tudo para chegar até um centurião romano, que não era da linhagem de Davi, que não havia nascido no solo sagrado de Israel, que não guardava os preceitos da Torá, mas que no seu coração tinha sede e fome de encontrar com o Deus vivo. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que a graça de Deus não reconhece fronteiras culturais. Veja aí, verso 11. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela 2ª vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Eis as liturgias da religião judaica, eis as asepsias do livro de Levítico, que os animais de patas fendidas não podiam ser consumidos. Eis aqui as regras que tornam as religiões insuportáveis e os religiosos indigestos. Estava aqui Pedro, sentindo aquele cheirinho de guisado que Simão estava fazendo no andar de baixo, a Coca-Cola gelada no refrigerador, e Pedro já estava em êxtase. Aleluia, Senhor, já vai sair. Aí ele subiu, aquele sol de Jerusalém ali escaldante, diz que ele entrou em êxtase. Para mim foi um princípio de insolação. E teve uma visão, descia do céu um lençol, um negócio assim Spielbergiano, cheio de bicho, cabeça de cavalo, de boi, pata de camelo, coelho, cobra, ave voando, negócio esquisito. E a voz dizia: Pedro, sacrifica e come. Aí aquele homem que andou com Jesus, aquele homem que ouviu Jesus dizer o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do seu coração. É isso que mata o ser humano, é isso que envenena a alma, é isso que torna a consciência cauterizada. Pedro viu aquilo, mas agora ele olhou para aquele negócio descendo do céu e disse:
Tá louco? O que vão dizer? Eu nunca, Senhor, comi nada comum nem impuro. Sou o cara mais santo da face da terra. Aí Deus disse: eu vou engrossar o caldo. Vou falar com ele. Ô Pedrão, mata e come, mano. Aí Pedrão disse: de jeito nenhum. Olha a força que esses conceitos, que são culturas religiosas, ganham na nossa vida. Você pensa que você não está impregnado disso? Não, você está, meu irmão. Você está impregnado de religião até a alma, até os ossos. E eu estou tentando aqui há 1 ano e meio arrancar isso de você. Essa erva daninha que surge, pregando o evangelho, que é o único antídoto que consegue matar isso. Porque tudo isso aqui era sombra. Porque conforme o livro de Hebreus, tudo isso aqui era arquetipia, era modelo, era algo que seria morto pelo uso quando Jesus se manifestasse. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que é o sacerdote que entra uma vez por todas nos santos dos santos e destrói toda essa parafernália da religião. Mas Pedro ainda não tinha entendido o negócio. Não tinha percebido a mudança de paradigma. Sabe por quê? Porque a cultura molda a sociedade. Você sabe quem você é? Você é aquilo que você pensa. E sabe o que você pensa? Você pensa aquilo que a cultura lhe impõe. Aquilo que a televisão lhe impõe. Aquilo que os jornais lhe dizem. Porque nós somos uma geração que não pensa mais. Nós somos uma geração que não se questiona mais. Nós queremos tudo pronto. Nós somos a geração dos enlatados e dos congelados. E aí enlataram a sua cabeça e congelaram a sua consciência, meu irmão. Eu estou tentando botar o seu cérebro no micro-ondas para ver se você acorda e desperta para o evangelho. Quem são os quadrúpedes da tua vida? Nós estávamos lá no kibutz, na Galileia, e aí, um frio danado, e aí dissemos: oh rapaz, seria tão bom a gente tomar um vinho agora, né? E ficou um olhando para o outro, tudo com cara de crente, tudo com medo de tomar vinho, achando o que é que o outro vai pensar, e se tiver um batista aqui, se tiver um congregacionalista, e se tiver um da Assembleia de Deus, meu pai, ficou aquele negócio. Aí um disse assim: vou pegar uma garrafa de vinho. Aí o pessoal da mesa disse: aleluia! Aí eu disse: graças a Deus, irmãos, nós somos os quadrúpedes. E aí batizamos o grupo e os quadrúpedes. Todas as noites nós nos reuníamos e tomávamos um bom vinho, celebrando ao Deus da vida. Não considere comum nem imundo ao que Deus purificou. Quais são os teus quadrúpedes? Quais são os teus preconceitos culturais? Porque aqui é uma questão cultural. O que está aqui em voga é a cultura da religião de Israel. Qual é a sua cultura, meu irmão? Será que a sua cultura é o preconceito com aquele que fuma? Ah, quantas vezes eu já vi as pessoas de forma desrespeitosa dizendo para o que fuma: ah, você está com a chupeta de Satanás na boca? Meu irmão, você tem alguma coisa a ver se ele fuma ou deixa de fumar? Que não fume dentro do tempo, porque faz mal a todos nós. Mas se está fumando lá fora, o pulmão é dele, não é seu. Já dizia a música, né? Meu coração é de Jesus e o meu pulmão da Souza Cruz. O problema é dele, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós temos a nossa cultura. É a cultura da religião. A gente é mais santo do que Jesus. E Pedro, ouvindo a voz que dizia: Pedro, olha, eu purifiquei. Disse: eu não como isso não. E nós somos assim também. Você não é não, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas eu sou. Eu vez ou outra me vejo com meus preconceitos, fazendo juízo do meu irmão, por causa das suas práticas.
E cada um vive conforme a consciência do evangelho que em si mesmo se instalou. Não considere comum que Deus purificou. Não considere vã a graça de Deus, nem o sangue de Jesus, como se ele não fosse suficiente para purificar pecados. Lutero disse: o sangue de Jesus é suficiente para cancelar os pecados do mundo inteiro. Amém, irmãos? Mas só é eficiente para os que creem. Pedro, de modo algum, Senhor, era a força das tradições versus a força da palavra. Não é assim também conosco? A letra e o verbo. Mas a letra só ganhou significado de verbo porque o verbo se fez carne. Porque se o verbo não tivesse sido feito carne, a letra continuava sendo morta. Quais são os quadrúpedes que estão no seu lençol que você precisa tirar hoje? Quais são os seus preconceitos? Quais são as suas idiosincrasias religiosas? Quais são os seus postulados do sagrado? De onde você tirou? Me mostre aqui de onde você está formulando suas teses canônicas. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer, a graça de Deus não reconhece fronteiras religiosas. Veja aí, verso 24. Aqui é assim, viu? A gente prega e mostra na Bíblia. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se e, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Olha que média que Pedro está fazendo aqui. Esse Pedro era muito ensaboado mesmo. Como diz o Caio Fábio, Pedro Moonwalk. Porque olha, meu irmão, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Ele teve a visão dos animais descendo do céu. Aí quando Cornélio chamou ele, que ele entrou, tinha uma moçada reunida. Aí ele disse: vou pregar aqui nesse negócio, quem sabe até eu abro uma igreja, fico por aqui. Aí disse assim: olha, vocês sabem que eu nem posso entrar aqui na casa de vocês, vocês são tudo pagão. Mas Deus me revelou que a nenhum homem eu considere nem comum nem impuro. Olha, veja mesmo como as coisas acontecem. Mas o mais importante, sabe o que é? É que Deus tirou Pedro do seu conforto, levou ele para andar num caminho de 45 quilômetros, para chegar na casa de um pagão, um centurião romano, para que ficasse claro que a graça de Deus não reconhece fronteiras religiosas. Meu irmão, os muros da religião caíram quando Jesus gritou na cruz: tetelestai, está consumado. Ali ruiu tudo. Cornélio naquele momento entendia mais do que Pedro. Ele experimentava mais do que Pedro, que tinha andado com Jesus. Porque veja na fala de Pedro: olha, você sabe que eu não posso entrar na sua casa porque você é pagão. Jesus, que havia entrado na casa de Zaqueu, o publicano, agiota, safado, mentiroso, estelionatário, sem vergonha. E Jesus disse: Zaqueu, eu vou comer uma rabada lá na tua casa hoje, mano. Agora o negócio é punk, tu tem que comprar vinho porque a moçada consome. E vou levar 12 caras comigo. Disseram inclusive que Jesus multiplicou o vinho no casamento de Caná da Galileia porque os discípulos acabaram o que tinha. Aí Maria disse: ó, você trouxe esse bando de beberrão para cá, agora deu um jeito. Porque o vinho é complemento alimentar para o judeu. Para mim, para você é bebida, para eles é como se estivesse tomando suco de laranja. E aí
Pedrão vendo todo aquele negócio, Jesus andando com meretrizes, Jesus andando com os excluídos, com os desgarrados, a parábola do homem rico que manda chamar toda a escória para vir para a festa, Jesus que sentava nas mesas com os coletores de impostos e que diz: eu sou amigo de publicanos e pecadores. E Pedro diz: olha, você sabe, eu não posso nem entrar aqui, vocês são tudo pagão, contaminado. Veja como a religião estava impregnada em Pedro. Eu quero te fazer uma pergunta essa manhã: qual é o teu preconceito? Você não senta na mesa com gente que não é igual a você? Que não desfruta da mesma fé que a sua? Você senta na mesa com um drogado? Com um tatuado? Você senta na mesa com um ateu? Ou você tem medo dele contaminar você com as ideias dele e você sair de lá em dúvida se Deus existe ou não? Hein? Você vai na casa de alguém que não tem boa reputação? Você tem amigos que não seja da mesma sexualidade que a sua? Ou você é daquele que não se relaciona com ninguém, a não ser que sejam os santos que foram extraídos da existência para viver no ascetismo monástico? Você é sal, meu irmão, para estar no meio do mundo, senão você não tem nenhum proveito de ser. De que adianta o sal dentro do saleiro? Eu aqui e você somos sal dentro do saleiro, mas lá fora nós estamos para dar sabor ao mundo. Não é para salgar, não. Não é para ser inconveniente, não é para ser indesejado, não é para ser ríspido, não é para ser julgador, não. É para dar sabor à vida das pessoas. Mas Pedrão não, Pedrão chegou e disse: eu não posso nem entrar aqui, estou fazendo uma concessão, ó, e que ninguém saiba. O pior é que o negócio vazou, chegou lá em Jerusalém, já já eu chego lá. E quando chegou em Jerusalém, a moçada disse: Pedrão entrou na casa de um pagão e não pediu nossa autorização, chama ele aqui para a gente ter uma conversa com ele. Porque a religião é assim, ela quer controle, ela quer dominar, ela quer centralizar tudo, ela quer domesticar o sagrado, ela quer cartelizar o divino. Esse é o negócio da religião. Não lembram lá em Marcos, Jesus repreendendo os discípulos porque tinha um cara expulsando demônio? Aí chegaram os discípulos: vem cá, você está expulsando demônio? Estou. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas cadê sua carteirinha de apóstolo? Aí disse: como? Carteira de apóstolo? Você não tem carteira de apóstolo? Não. Então como é que você pode expulsar demônio? Acaba com esse negócio. Só quem pode expulsar demônio somos nós. Porque nós somos do clube, você não é do clube. Você é do clube? Não, não sou do clube. Então você não pode expulsar demônio. Mas não é assim? Não é assim que nós fazemos? Você pergunta o cara: qual é a sua igreja? Aí o cara diz: eu não tenho igreja. Aí você diz: ih, desviado. Desviado é você, meu irmão, que nunca foi enviado. Ele está pregando o evangelho e você está se escondendo atrás das quatro paredes do templo. Está aqui, meu irmão. Pedrão, não vou olhar. Aqui é uma concessão, viu? Que ninguém saiba. Esse pessoal que veio de Jope, ó, morreu aqui. Mas Deus me revelou. Aí olha a religião entrando no circuito: que a nenhum homem considere comum ou imundo. Aleluia. Aí você fala: aleluia, glória a Deus, aleluia. Não é assim? Não é esse folclore? Não é esse fantoche? Não é essa teatralização? Não é essa representação? Está aqui um mundo em conflito com questões religiosas. E está aqui hoje. Quais são as grandes questões do nosso mundo? Não são religiosas? O que faz o cara pegar um avião e jogar em cima de uma torre com milhares de pessoas? Não foi a religião? O que faz o outro mandar invadir um país e matar e torturar? Não é a religião? Não é em nome de Deus que se invadiu Jerusalém não sei quantas vezes e a destruiu? Não é em nome de Deus que se mata? São essas formas da religião que vão de encontro à liberdade do Espírito Santo de Deus. O Espírito sopra onde quer. Veja como é diferente. Não precisa de concessão. A igreja acha que é o cartório do céu na terra, que só vale o que ela autentica. Aí Deus corre por fora, pega Cornélio, que não tem nada que justifique ele ser ouvido por Deus, e diz: Cornélio, as tuas orações estão subindo.
E para Pedro ainda tem que dar uma sacudida para ver se pega no tranco, depois de 3 anos andando com Jesus. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que a graça de Deus não reconhece fronteiras filosóficas. Veja aí, verso 30. Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica justiça. Cornélio disse: olha, é o seguinte, mano, eu não sou dessa sua linhagem, eu não estava com Jesus, eu não vi a ressurreição, nada disso. O que eu sei é o seguinte: eu estava orando e eu vi um anjo que desceu dos céus e disse: Pedro, aliás, Cornélio, as suas orações têm sido recebidas por Deus. Agora chama o Pedrão aqui para ele vir e explicar para você aquilo que você ainda não compreendeu. E eu estou aqui agora para ouvir, porque as minhas ideias, as minhas concepções, as minhas filosofias, os meus achismos já não valem mais de nada. Deus falou comigo, agora eu quero ouvir o que Ele tem para mim. Ah, que bom seria se fosse dessa forma. E aí Pedro diz: agora eu entendo que Deus não trata ninguém com parcialidade. Eu não sei qual é a sua concepção, eu não sei qual é a sua filosofia, eu não sei como você pensa, eu não sei como você age, não sei nem no que você crê. Mas uma coisa eu sei: se você estiver no caminho, o Espírito de Deus vai lhe esclarecer. Se você desejar assim, de todo o seu coração, Ele próprio vai se valer das circunstâncias e das pessoas e vai lhe esclarecer tudo aquilo que é concernente à salvação e à vida. Olha, meu irmão, Cornélio queria encontrar a verdade. É um homem que nasceu numa cultura pagã, numa religião heterodoxa, num país que politicamente dominava o mundo, numa concepção de transcendência de muitos deuses, e esse homem que podia se jactar de tudo isso, escolhe abraçar a fé de um povo que está escravizado, de um Deus único, de uma fé monoteísta, baseada na crença de um homem que ressuscitou, que para aqueles dias era uma coisa absurda e impensável. Mas esse homem, guiado pelo seu coração, pelo seu desejo de ser, pela sua vontade de transcender, pela sua necessidade de ter um propósito de existir, ele vivia na dimensão daquilo que Deus desejava sem saber. E nós que achamos que sabemos de tudo, não vivemos absolutamente nada. O que eu mais encontro aí é crente sem saber nem por que existe, cheio de filosofia vã na cabeça, lendo livro de autoajuda para ver se consegue ficar de pé, achando que Augusto Cury é profeta. Não, meu irmão, é mentira, é enganação. Laí Ribeiro, Augusto Cury e esse pessoal da autoajuda e do positivismo é tudo lixo. Jogue no lixo. Pegue esse livro aqui, abra ele todos os dias e coma, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? O resto é conversa mole, é fuleiragem, para usar uma linguagem bem pernambucana. Aí Pedro diz: agora eu vejo que Deus não trata ninguém com parcialidade. Não importa como você crê, o que você crê, eu sei que Deus vai te esclarecer. Aquele homem queria a verdade. E ele disse: olha, Pedro, o que aconteceu foi isso, eu vi o anjo. Agora, meu irmão, eu estou aqui pronto, reuni a família todinha.
Nós estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer. Ah, que triste, a gente abre as nossas casas para ensinar as pessoas, para ajudá-las a conhecer o Evangelho, para ensinar-lhes princípios para a vida, que separam o bem do mal, o certo do errado, a vida da morte, e vai meia dúzia. Ninguém quer aprender nada, ninguém quer viver nada, porque ninguém quer levar Deus a sério. Essa é a verdade. Mas aqui tinha um homem que disse: nós estamos aqui, tudo que eu criei até hoje, estou disposto a jogar no lixo, para receber a excelência da revelação. Por isso que Paulo diz: olha, todo o meu conhecimento filosófico que eu aprendi com Gamaliel, todas as minhas tradições de fariseu, toda a minha cultura de cidadão romano e a cosmovisão que tenho, tudo eu jogo no lixo, considero como esterco, para de alguma forma alcançar a excelência do conhecimento que há em Cristo. E Jesus disse: Pai, graças te dou, porque tu escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? Não são os ignorantes, não. Os pequeninos são aqueles que se encontram num estado de miséria de espírito. São aqueles que dizem: eu preciso. Como cantamos aqui há pouco, Deus me ama e o seu amor é incondicional. É esse que bate no peito como publicano e diz: eu preciso, eu necessito, Senhor, eu não tenho pedigree, eu não tenho nada, eu preciso é do Senhor. Foi isso que Cornélio disse. E aí Deus não se prendeu a ritos, nem a mitos, nem a nada. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito foi derramado sobre eles. Diz a palavra do original grego que caiu sobre eles. Pedro estava falando: olha, meus irmãos. Todo mundo falando em língua estranha. Não precisou fazer seminário, não precisou fazer estudo bíblico, nada. Só um coração cheio de calor e de amor e de paixão por Deus, e o Espírito caiu sobre eles. Não eram calvinistas, não eram arminianos, não tinham teologias de homem, mas compreenderam instantaneamente. Sabe por quê? Porque foi feito verdade na vida e se materializou no caminho. E em último lugar, eu quero dizer que a graça de Deus não reconhece fronteiras étnicas. Veja aí verso 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. A graça de Deus não reconhece fronteiras étnicas. Aquela gente era considerada pagã. E os judeus que haviam recebido do Espírito Santo em Pentecostes, que se sentiam privilegiados porque falavam em outras línguas. Não existe isso, esse status na igreja. O cara chega: você fala língua estranha? Não, crente de segunda. E você? Eu falo língua estranha, língua esquisita e gíria. Crente de primeira. Mas aqui os caras não sabiam nem o que era. Está igual lá os crentes acho que era de Beré, não sei, onde o Espírito Santo foi derramado. Onde era lá, Fabiana? Aquele texto aqui de Atos mesmo, que Paulo chega lá, acho que era de Éfeso. Vocês já receberam o Espírito Santo? E o Espírito Santo nós não sabemos nem o que é. Faz mal não, ajoelha aí que agora vocês vão saber o que é. Está aqui, não sabia nem o que era. Pedro estava pregando, o Espírito caiu sobre todos eles. E aí o pessoal disse: o que é isso? E eles receberam igualzinho a gente que fez seminário, a gente que estudou teologia, a gente que anda assim com essa roupa toda diferente, e o cara quer ser igual a nós. Qual é o seu preconceito? Você tem preconceito? Você gosta que só pastor olhe por você, porque no pastor é que está o poder?
Se o irmãozinho quiser orar por você aí do seu lado, você diz, quer orar, ora, né? Mas se o pastor orar, será melhor. Preconceito, meu irmão. Deus usa quem quer, até uma pedra. Deus usa até a mim. Por aí você tira. Eles não conheciam as regras, não conheciam as liturgias, não conheciam os mandamentos, mas eles tinham fé no coração. Era só o que precisavam. Quantas vezes você viu nas Escrituras Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Vai, filha, a tua fé te curou. Porque em Jesus toda etnia, língua, povo, raça, nação é quebrada, porque Paulo diz que não há nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo. Amém, queridos? E ele destruiu a barreira da separação. Não há povo escolhido, todos foram chamados para a festa do perdão. Todos foram chamados. Na casa do pagão, o evangelho se tornou realidade para todos nós. Não fosse isso, talvez hoje ninguém estivesse aqui. O evangelho tinha virado ali uma seitazinha judaica em Jerusalém, eles iam ficar ali se distraindo e a coisa tinha acabado. Mas Deus não reconhece etnia. O Espírito foi derramado entre os gentios e dali se espalhou pelo mundo inteiro. Aí depois de tudo isso que aconteceu, e agora eu vou concluir, o pessoal de Jerusalém soube. Aí disse, como é? Pedro entrou na casa de um pagão. Aí se você ler o capítulo 11, você vai ver essa história. Pedro, na casa de um centurião romano, foi, chama ele aqui. Aí passaram um e-mail para Pedro, Pedro, Jerusalém, urgente. Aí Pedro disse, estou morto. Chamou o pessoal de Jope e disse, rapaz, descobriram a gente, estou perdido. E agora? Aí ligou logo o celular, porque já estava chegando torpedo de Jerusalém. Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro, vem. Aí Pedro disse, vou, agora vamos comigo para não ir sozinho. Aí levou 6 irmãos para ele. Chegou lá, estava lá o pessoal de Jerusalém, tudo trombudo, bicudo. Pedro, você entrou na casa de um pagão. Estava lá Tiago, João, Filipe, André, a moçada toda reunida, fizeram um concílio. Aí Pedro disse, olha, eu estava com fome, tive uma visão, aí explicou o negócio todinho para os caras, eu fui, eu estava lá, olha, eu nem queria entrar, mas eles insistiram. Aí eu disse, estava começando a chover, e eu olhando para o lado de fora, você vai entrar. Meus irmãos, eu entrei, mal comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eu. Ia fazer o quê? O que eu podia fazer? Caiu sobre eles. Aí um olhou para o outro, o outro olhou para um, e agora? Caiu mesmo? Caiu. Aqui, os irmãos aqui de Jope, fala aí, irmão. Foi assim como Pedro está falando. Foi assim mesmo, foi desse jeito. É, né? Fazer o quê, né? Deus agora inventou de se misturar com essa gentalha. Deixa que pregue. Depois vai vir um doido chamado Paulo aí, que vai transtornar o mundo, vai pregar para esses gentios aí. E assim a fé quebrou os grilhões da religião. Amém. Como bem citou Diderot, filósofo e escritor francês do século XVIII, a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Você sabe o que é xenofobia? Trata-se de uma aversão ou medo que o ser humano tem a tudo o que para ele é tido como diferente. Um negócio diferente. Aí você tem aquela reação, você é xenofóbico. Não pega, não é transmissível, não dá febre, nem dor de cabeça, nem mancha no corpo. Mas é assim, uma aversão a qualquer coisa que seja diferente. Mas essa manhã, após você ter sido exposto ao Evangelho de Jesus, eu quero lhe perguntar, qual é o seu preconceito? O que é que tem dentro do seu lençol? O que diz a voz que vem do céu para você?
Será que ela lhe fala como falou a Pedro: mata e come? Ou será que essa voz está te dizendo essa manhã: senta e escuta? Será que essa voz está te dizendo: abraça e ama? Será que essa voz está te dizendo: volta e acolhe? Será que essa voz está te dizendo: sorria e respeite? Será que essa voz está te dizendo: pense e haja? Ou ela está te dizendo: fale sem ser grosseiro? Ou ainda: pense, mas sem pré-conceitos? O que há no seu lençol de ideologias, de filosofias, de crenças, que nada tem a ver com o Evangelho? Aquele que vier a mim, disse Jesus, jamais o lançarei fora. E o que o Senhor aplique a sua palavra para a sua igreja. Amém. Vamos estar de pé, queridos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Cante de todo o seu coração essa canção. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. Qual é o seu preconceito essa manhã? A minha oferta nessa hora. O que você precisa tirar do É a lençol? verdade. O que Deus precisa fazer hoje? E te mostrar os meus pequenos sonhos. No teu coração, na tua mente. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Abre o teu coração essa manhã. Para me curar. Abre a tua vida essa manhã. Para me ensinar. Recebe de Deus O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. O que precisa ser tirado da tua vida hoje? Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. O que você precisa quebrar hoje de preconceito? Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é derramar perante ti os meus anseios. Te derrama hoje. A minha oferta nessa hora. Ele está atento à tua oração. É a verdade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Declare ao Senhor. Declare ao Senhor. Para me curar. Declare ao Senhor. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Jesus é o caminho. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.
graças, te